É com muita alegria que a gente recebe aqui na Procuradoria hoje a professora Maria Silvia de Pietro. É muito emocionante para mim, inclusive, receber a professora aqui. Os livros dela me guiaram pela minha vida profissional, pela faculdade. E é realmente uma honra para nós. Então, eu queria agradecer muito à professora por ter aceito prontamente o nosso convite para vir à Procuradoria. E queria passar aqui então a palavra para o meu amigo José Carlos Vasconcelos, que vai presidir a nossa manhã hoje. Bom dia, obrigado, Nathalie. Eu estava falando ali nos bastidores, né? E foi um verdadeiro presente que eu ganhei ser convidado para presidir a mesa aqui hoje, né? A professora Maria Silvia está aqui como de praxe o currículo dela para fazer a apresentação, mas eu me reservo o direito de não ler o que está escrito aqui, porque ela dispensa apresentações, né? E então, quando eu digo que é um presente, é porque realmente vai um pouco nisso que a Nathalie falou. É meio até emocionante para a gente estar nessa mesa aqui. É a primeira vez que eu estou com a professora Maria Silvia, assim, pessoalmente. Claro, já assisti palestras e tudo, mas lá, não aqui, do lado, né? E, então, assim, é muito emocionante, porque é uma pessoa como se eu estivesse aqui com um livro, né? Em forma de pessoa, quer dizer, é a autora do livro onde todos nós aqui estudamos na graduação, de vários artigos que a gente estuda, vários livros mais especializados, é uma referência nacional no tema e tem até uma história assim, interessante para falar. Eu sempre gosto de levar para o lado da didática, do magistério. A minha experiência com o direito administrativo, como professor de administrativo, hoje eu tenho dado mais aulas de constitucional. De 2 anos para cá, depois que eu fui para a Unirio, eu só tenho turnos de direito constitucional, embora o meu concurso seja para as 2 matérias. Mas quando eu estava no IBMEC, e tem alguns residentes que foram meus alunos lá, eu dava aula mais de direito administrativo durante vários anos, muitos mais que eu gostaria de confessar. E qual era a política que eu adotava? Eu indicava bibliografia para os alunos, né? Costumava indicar uns 4 cursos de direito administrativo dos autores consagrados, um deles da professora Maria Silvia, e, claro, a cada capítulo alguns livros mais específicos, ou artigos, ou pareceres, enfim. E falava, olha, vocês adotem como curso de administrativo básico aquele com o qual vocês se identifiquem melhor, cuja linguagem vocês acham mais didática. Todos os livros tinham na biblioteca da faculdade. E aí eu dava umas 4 ou 5 opções. Não direi o nome dos outros autores, mas a professora Maria Silvia era um dos que estavam na lista. E assim, o retorno que eu tinha dos alunos, né, da graduação, ou seja, aquelas pessoas que nunca tinham tido contato anteriormente com a disciplina, a maioria esmagadora optava por adotar como texto básico para acompanhar o curso o livro do professor Maria Silvia, enaltecendo a qualidade didática, a linguagem muito direta, a forma honesta como a matéria era apresentada, é apresentada no livro, quer dizer, sempre dando ao leitor a noção de que há várias correntes possíveis, tomando partido por uma ou outra corrente, mas deixando claro para o aluno, para o leitor, que há outros autores que pensam diferente, que a jurisprudência do Supremo vai num ou outro sentido. Então, sempre muito atualizado, quer dizer, é um livro que a gente pode consultar com tranquilidade, que está sempre sendo revisto, atualizadíssimo, inclusive. E, então, assim, eu fiquei assim, muito feliz de poder fazer parte dessa mesa por conta disso, quer dizer, ela é a professora de todos nós, né? De quem foi aluno direto dela na faculdade e de quem é aluno dela através dos livros, né? Das coisas escritas que estão aí, que a gente consulta todo dia, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu vou cumprir o protocolo, ler rapidamente. Professora Maria Silvia de Pietro, procuradora do Estado de São Paulo aposentada, mestre, doutor e livre-docente pela USP, professora titular, aposentada de Direito Administrativo da USP, da Faculdade de Direito da USP, e autora de 250.500 obras, né? Dentre elas, Direito Administrativo, que é justamente o livro que a gente falava aqui, que está na sua 30ª edição, de 2017. Impressionante, né?
30 edições sucessivas, atualizadíssimo. E então, sem mais delongas, agradecendo muito a presença aqui, eu passo a palavra à professora Maria Silvia Rezanella de Pedro. Bom dia a todos, obrigada pelas palavras generosas. Vocês sabem que quando eu publiquei o meu livro, não havia muitos livros de direito administrativo, porque o Emílio Lopes Meirelles, acho que já tinha morrido, e eu tive a sorte de ser, acho que a primeira a lançar um livro depois do Emílio Lopes Meirelles. Então, o meu livro, durante muito tempo, foi quase que o único, porque o Emílio Lopes Meirelles continua sendo usado durante muito tempo, depois é que ele começou a perder. Então, eu tive essa sorte, mas hoje eu tenho estante inteira só de livros de direito administrativo, né? Então, inclusive alguns aqui do Rio de Janeiro, do professor Diogo, do professor, tem do Alexandre Aragão, tenho do professor Carvalho, que é excelente livro. Então, hoje eu tenho competidores aí de todo jeito. Mas, de qualquer forma, e a atualização do livro dá um trabalhão, todo santo ano tem que atualizar. Eu já tinha entregue para a editora a atualização da próxima edição, agora já me avisaram que tem novas leis saindo, que ainda precisa incluir, e todo fim de ano ele sai um monte de lei. Eu me lembro quando saiu a lei da PPP, saiu no dia 31 de dezembro. E eu passei o mês de janeiro estudando a lei para poder atualizar o livro. Então, realmente é um trabalhão, é um trabalho muito grande. Mas, enfim, é uma satisfação. E esse tema foram dois temas, praticamente, que me deram, né? Um, serviços públicos e concorrência, e o outro, serviços públicos e direitos do consumidor. Eu diria que nenhum dos temas é muito meu, porque o primeiro é mais dessa área do direito administrativo econômico, que é uma área que está crescendo bastante hoje, e o outro, o direito do consumidor, é mais do direito civil, mas eu acredito que aqui estejam querendo falar do direito do usuário de serviço público, né? Que acaba caindo um pouco na minha área. Nessa área de concorrência, né, serviços públicos e concorrência, os grandes especialistas são o professor Aragão, aqui do Rio de Janeiro, o professor Floriano, o Carlos Anissunfeld, são os grandes especialistas nessa área. Mas eu também já escrevi sobre isso e vamos ver como é que nós vamos nos sair. Então, são dois temas diversos, mas que não deixam de ter alguma correlação, porque uma vez que se instale a concorrência na prestação de serviço público, também tem-se que garantir os direitos dos usuários do serviço público. E os dois temas envolvem especificamente o tema do serviço público. Eu até tinha perguntado aqui para os organizadores se mais alguém ia falar sobre serviço público, para eu não me estender em coisas que vão ser ditas depois ou que já foram ditas. Mas eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre serviço público para nós podermos encadear depois o assunto que nós vamos tratar. Então, nós sabemos que a ideia de serviço público foi concebida no direito francês, talvez tenha sido referida pela primeira vez pelos órgãos de jurisdição administrativa da França, quando eles concluíram o famoso caso Blanquot. Não sei se já ouviram falar do caso Blanquot, que era um caso de um acidente que tinha sido causado, um atropelamento por uma vagonete, que era de uma empresa do Estado, e se concluiu que, tratando-se de serviço público, não podiam ser aplicadas simplesmente as normas do direito civil. Então, foi a primeira vez que se usou praticamente a expressão serviço público. E desde logo se entendeu a importância do serviço público
como uma atividade que atendia a necessidades coletivas. E necessidades essas que só o Estado tem condições de prestar por um preço razoável, acessível, ou mesmo prestar gratuitamente. Além disso, só o Estado pode prestar, ou quem o represente, né, pode prestar o serviço com aqueles requisitos de universalidade, de continuidade, de obrigatoriedade da prestação da atividade. Então surgiu assim esse conceito de serviço público e que teve várias funções. Ele foi importante para definir o papel do Estado intervencionista. Ele foi importante para definir os limites entre o direito administrativo e o direito civil. Vocês vejam que logo no caso Blanco se disse que não podia o serviço público se reger pelas mesmas normas que regiam a atividade do particular. Ele também foi importante para definir o regime jurídico de direito público, que é diferente do regime jurídico de direito privado, e até durante um tempo ele foi o critério utilizado na França para dividir as competências. Vocês sabem que na França existe um sistema de dualidade de jurisdição. Existe a jurisdição comum e existe a jurisdição administrativa, em que eles decidem nos casos que envolvem a administração pública. E vários critérios foram sendo adotados no decurso do tempo para definir o que seria de competência da jurisdição administrativa. E o critério do serviço público foi o critério que prevaleceu durante um tempo. Então, daí, o conceito de serviço público acabar envolvendo a aplicação de vários princípios que foram elaborados junto com o conceito de serviço público. Então, o princípio da universalidade, que é o direito de acesso ao serviço público por todos os cidadãos. O princípio da continuidade significa que o serviço público não pode parar justamente porque ele atende a necessidades coletivas. O princípio da regularidade, da modicidade tarifária. Depois nós vamos voltar a referir alguns desses princípios, o da universalidade, da igualdade de tratamento dos usuários. Na fase inicial do conceito da elaboração doutrinária de serviço público, havia 3 princípios que eram os fundamentais e que eram adotados por aquela famosa escola de serviço público, que era o serviço da igualdade dos usuários, o princípio da continuidade do serviço público e o princípio da mutabilidade do regime jurídico. Quer dizer, a administração pública pode ir mudando o regime jurídico da prestação do serviço público para ir fazendo adaptação às necessidades do interesse público, que são sempre cambiantes. Então, esses eram os princípios tradicionais e depois outros foram sendo acrescentados. Então, quando nós dizemos que o serviço público é prestado num regime de direito público, o que nós estamos querendo dizer é que esses princípios todos têm que estar presentes. Tem que ser universalidade, continuidade, mutabilidade, isonomia, etc. E hoje, e também quando o serviço é remunerado, existe também o princípio da modicidade das tarifas. A partir da década de 80 começa uma alteração no conceito tradicional de serviço público, porque o serviço público era considerado um serviço do Estado, titularidade do Estado, que atende a necessidades coletivas e prestado no regime jurídico de direito público. O Vital Moreira, que vocês já devem conhecer de nome, é um autor português que já veio várias vezes aqui no Brasil, que também é dessa área do direito administrativo econômico. Ele fala que houve 3 fases nessa evolução no âmbito da União Europeia, porque essa evolução do conceito de serviço público, e que nós também seguimos de perto, ela se deu no âmbito da União Europeia.
tanto pelo Tratado da União Europeia, como pelas decisões que foram sendo adotadas pela Corte de Justiça da União Europeia. Então, o Vital Moreira, ele diz que essa evolução ocorreu em 3 fases. A primeira fase, ele chama a fase da indiferença, que seria de 1957, quando foi firmado o tratado, até 1986, ele dá até as datas. Chama fase da indiferença, porque nesse período não havia preocupação em invocar o tratado para fazer alguma oposição ao conceito de serviço público. Nem havia nenhuma determinação para a privatização de serviços públicos, que eles chamam de liberalização, que é o contrário de publicácio, né? A segunda fase, ele chama fase do confronto e da ofensiva, que vai de 1986 até 1993. Aqui, a Comissão de Justiça já aprovou um conjunto de diretivas em diversos setores de serviços públicos que eram considerados exclusivos do Estado, para que houvesse uma liberalização. Eu vou usar essa palavra liberalização, que já está ficando assim, bastante conhecida, né? E é no sentido de privatização da atividade. É uma atividade que era considerada serviço público e passa a deixar de ser considerada serviço público, porque ela volta para a iniciativa privada. Então, liberalização é nesse sentido, a privatização da atividade. Então, nessa segunda fase, já houve várias diretivas. A União Europeia, ela vai baixando determinadas normas, determinadas diretrizes, recomendações, eles chamam de recomendações, mas na realidade elas têm um caráter meio obrigatório. Então, ela foi baixando várias diretivas para que determinados setores que eram considerados serviços públicos fossem liberalizados, ou seja, abertos à iniciativa privada. E setores fundamentais, como transportes aéreos, telecomunicações, eletricidade, gás natural, serviços postais, etc. E aqui no Brasil sempre foram considerados serviços públicos também, todas essas atividades, como lá também eram. Mas nessa fase da União Europeia começou a passagem dessas atividades para a iniciativa privada. E a terceira fase, ele chama a fase do compromisso e transição, que vai de 1934 até o presente. O presente foi quando ele escreveu esse artigo, que é de 2009. Esse artigo que eu estou mencionando, do Vital Moreira, foi publicado, chama Os Serviços Públicos Tradicionais sob o Impacto da União Europeia. Ele está querendo dizer, está demonstrando que foi por influência da União Europeia que ocorreram essas transformações no conceito de serviço público. E foi publicado na Revista Eletrônica de Direito Administrativo e Econômico, REDAI, número 19, publicado em Salvador pelo Instituto Brasileiro de Direito Público em 2009. Nessa terceira fase do compromisso e transição, que vai de 1934, vamos dizer, até 2009, quando ele escreveu o artigo, houve os avanços na liberalização dos serviços públicos foram conjugados com medidas de salvaguarda dos serviços de interesse econômico geral. Porque como a União Europeia, ela achava que a existência de serviços públicos exclusivos do Estado contrariava o princípio da liberdade de iniciativa, da liberdade. A União Europeia, quando ela surgiu, ela era muito voltada para preocupação com aspectos econômicos. Ela queria que os princípios da ordem econômica prevalecessem. Seriam a liberdade de iniciativa e a liberdade de competição. A existência de serviços públicos exclusivos do Estado contraria o princípio da liberdade de iniciativa. A existência de empresas estatais
contraria o princípio da liberdade de competição. Então, ela queria liberalizar os serviços públicos, passar para a iniciativa privada e queria privatizar as empresas estatais. E ela substituiu a expressão serviços públicos por serviços de interesse econômico geral, que seriam serviços da iniciativa privada, seriam importantes, serviços de interesse coletivo, mas deixavam de ser serviços públicos. O que acontece quando você diz essa atividade deixou de ser serviço público? Aquele princípio da universalidade não precisa mais ser aplicado. Você não pode, você vai obrigar a pessoa a prestar. O princípio da continuidade também deixa de existir. Então, nessa terceira fase, a União Europeia se percebeu que essa liberalização poderia trazer consequências negativas para os usuários. Então, ela quis adotar medidas de salvaguarda para proteger esses serviços de interesse econômico geral e passou a prever a possibilidade de imposição a essas empresas que prestavam esse tipo de serviço daquilo que eles chamaram de obrigações de serviço público. Vocês vejam que eles retrocederam um pouquinho. Não queriam mais que houvesse o serviço público, mas queriam impor a essas empresas que prestavam essas atividades consideradas essenciais, obrigações de serviço público. E quais seriam essas obrigações de serviço público? Universalidade, acesso a todos, continuidade, obrigatoriedade, modicidade tarifa. Quer dizer, eles praticamente, certo, não é serviço exclusivo do Estado, não é serviço público, mas estão sujeitos aos princípios do serviço público. Quase que impuseram a essas empresas um regime parcial de direito público. Então, vocês vejam que o grande objetivo foi proteger essas atividades de interesse público. Eu queria fazer até um parênteses, que após esse artigo do Vital Moreira, que eu disse que é de 2009, uma autora francesa que também já esteve aqui no Brasil, a Jacqueline Morin-Devier, ela tem o curso dela de Direito Administrativo, ela escreveu em 2013 o seguinte, entre aspas, a noção de serviço, ela diz que houve uma aproximação entre esse serviço de interesse econômico geral e o conceito de serviço público, a francesa, essa expressão serviço público, a francesa é muito utilizada também, né, porque é aquele conceito tradicional de serviço público. Então, ela diz que houve uma aproximação entre aquele conceito tradicional de serviço público e o conceito de serviço de interesse econômico geral. Que ela diz o seguinte, a noção de serviço, tendo alargado seus objetivos, estritamente econômicos na origem, acolhendo o objetivo de coesão social, o direito da União Europeia se aproximou pouco a pouco da concepção ética de serviço público. Porque o que ela quis dizer é o seguinte, na União Europeia, originariamente, o grande objetivo era a observância dos princípios da ordem econômica. Depois surgiram as preocupações com os problemas sociais. Vocês vejam hoje na União Europeia o problema que eles estão enfrentando com os imigrantes, com os refugiados. Não é só problema econômico, mas também problema social. Então, ela quis dizer que com essa nova preocupação com a coesão social, houve uma aproximação entre o serviço o conceito de serviço econômico geral e o conceito de serviço público. Tanto assim que eles reduziram a expressão e tiraram a palavra econômico e ficou serviços de interesse geral, cujo conceito é muito semelhante ao conceito de serviço público. Vocês vejam que os princípios que sempre foram aplicados ao serviço público passaram a ser aplicados também aos serviços de interesse geral, que não são considerados serviços públicos. Então, eu diria que, na realidade, nós poderíamos considerar essa uma quarta fase, além daquelas três
que o Vital Moreira se referiu, nós teríamos uma quarta fase em que essa expressão econômico, o vocábulo econômico, saiu, ficou só serviço de interesse geral. Mas quais são as consequências dessa liberalização, da adoção dessa noção de serviço de interesse econômico geral? Bom, uma primeira consequência, eu diria, foi a devolução, era esse o grande objetivo, que aqueles serviços que eram considerados exclusivos do Estado fossem abertos à iniciativa privada. Foi a liberalização, esse foi o grande objetivo, a liberalização desses serviços. Outra consequência que eu já mencionei foi a privatização de empresas estatais, para tirar isso da mão do Estado e também abrir a livre competição. Outra consequência foi a introdução da ideia de concorrência na prestação dessas atividades, e de serviços que antes eram considerados exclusivos do Estado foram abertos à livre competição, deixaram de ser exclusivos e se introduziu a ideia de concorrência. Uma outra consequência foi que, ao lado do regime jurídico de direito público, ou em substituição ao regime jurídico de direito público, passou-se a adotar uma diversidade de regimes jurídicos, dependendo do setor. Então, nós podemos ter um regime jurídico para telecomunicações, outro para energia elétrica, outra para correios. Então, essa diversidade de regimes jurídicos para aquelas atividades que estavam todas submetidas a um regime jurídico único de direito público. No direito, isso daí foi tudo o que aconteceu no âmbito da União Europeia. No direito brasileiro, nós não escapamos a essa influência. Vocês sabem que o brasileiro sempre foi um povo muito curioso, xereta, ele gosta de pesquisar as coisas que acontecem lá fora. Na época que eu fiz curso de pós-graduação, fiz mestrado, doutorado na USP, todos os alunos praticamente, quase que obrigatoriamente, tinham que pôr um capítulo na tese ou na dissertação sobre o direito comparado. Então você tinha que ir lá consultar os livros estrangeiros, né? O direito francês, direito italiano, né? O direito administrativo eram mais essas áreas. Depois é que entrou o direito americano, e hoje tem o direito comunitário também, direito comunitário europeu. Então isso talvez faça parte do hábito dos brasileiros. Então nós não escapamos à influência da União Europeia, e também aqui no Brasil começou a falar em crise na noção de serviço público, só que não foi possível abandonar o conceito de serviço público, porque existe referência ao serviço público na própria Constituição em vários dispositivos, inclusive no artigo 175, no artigo 37, parágrafo 6º. Então, não consigo encontrar por esse. Uma vez eu estava dando aula num cursinho lá em São Paulo e a minha voz apareceu num outro cursinho, numas ruas depois, né? Não sei, esses problemas de comunicação, né? Fui entrar na aula lá do outro professor, que acho que foi mais ou menos que aconteceu alguém estava dando outra aula em outro lugar. Mas, de qualquer forma, nós não poderíamos simplesmente liberalizar todos os serviços, nem chamar todos de serviços de interesse econômico geral. Então, o que foi feito? Foi feita uma liberalização parcial por meio da legislação infraconstitucional. Então, isso aconteceu na Lei Geral de Telecomunicações, no setor de energia elétrica, no setor de correios, no setor de portos. O que fizeram? A Constituição diz lá no artigo 21, incisos 11 e 12, que compete à União explorar diretamente ou mediante concessão, permissão, autorização o serviço de telecomunicações, energia elétrica, portos, etc. Então, são serviços que competem à União. E se fala em concessão e permissão, é porque é serviço público. Você não vai falar em concessão e permissão se não for serviço público.
Então, o que eles fizeram? Por meio da legislação ordinária, dentre essas atividades, telecomunicações, de energia elétrica, de correios, etc., eles disseram o que é serviço público e o que é atividade privada. Se vocês pegarem a Lei Geral de Telecomunicações, eles falam serviço de interesse coletivo e serviço de interesse restrito. Até a atividade de correio, que sempre foi considerada monopólio do Estado, de repente hoje tem uma separação. Algumas atividades não são consideradas monopólio, são consideradas atividades privadas. Então, houve, na realidade, por meio da legislação infraconstitucional, uma liberalização parcial de algumas atividades que antes eram consideradas serviços públicos exclusivos do Estado. Eu, no começo, achei muito ruim com isso, porque eu acho que estou contrariando a Constituição. Porque esse dispositivo ele vem já de constituições anteriores e sempre, nunca foi contestado que se tratava de serviços públicos exclusivos do Estado. Só que essa interpretação, isso que foi feito pela legislação ordinária, acabou sendo aceito, já foi oficializado, foi institucionalizado, não adianta muito a gente querer dizer que está errado, já está sendo aplicado. Então, é como se nós disséssemos assim, telecomunicações, uma parte continua sendo serviço público, só que não é mais exclusivo do Estado, porque ele está aberto à competição. E uma parte é atividade privada, que corresponderia àquele serviço de interesse econômico geral. Então, nós temos na telecomunicações, na energia elétrica, no correio, nós temos essa liberalização parcial, uma privatização parcial dessas atividades. E para conciliar essas ideias de liberalização com a norma do artigo 21, incisos 11 e 12 da Constituição Federal, o que se fez? Esse artigo fala concessão, permissão e autorização, que sempre foram entendidas como formas de delegação da execução de serviços públicos. Então, eles disseram assim, concessão e permissão continuam sendo formas de delegação de serviço público, mas a autorização não é forma de delegação. A autorização seria uma medida de polícia, vamos dizer assim. A empresa privada que quiser desempenhar aquela atividade que foi liberalizada, ela fica sujeita à autorização do poder público. Então, a autorização deixou de ser uma forma de delegação do serviço público e passou a ser um ato pelo qual o poder público consente que a entidade privada desempenhe aquela atividade. Inclusive, na Lei Geral de Telecomunicações, vocês sabem que ela foi elaborada pelo Carlos Ari Sundfeld, Márcio Camaruzano e uma procuradora lá do Estado de São Paulo, que é a Rosoleia Miranda, né? Mas quem ficou assim mais conhecido como autor da lei foi o Carlos Ari Sundfeld. Eles puseram lá um artigo na Lei Geral de Telecomunicações dizendo que a autorização é um ato vinculado. Não sei se já prestaram atenção nisso, já ouviram algum comentário, né? Porque isso contrariando a doutrina tradicional, que sempre diz que a autorização é um ato discricionário e a licença é um ato vinculado. Eles não quiseram usar a palavra licença porque a Constituição fala em autorização. Então, eles disseram na Lei Geral de Telecomunicações que a autorização é um ato vinculado. Vinculado, assim, porque uma vez que a empresa preenche os requisitos, o poder público é obrigado a dar a autorização. Então, é assim que é isso que aconteceu. Esse indica-se como fundamento aqui no direito brasileiro para essa liberalização o princípio da subsidiariedade, que está previsto assim implicitamente no artigo 173 da Constituição, que no caput diz o seguinte: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Quer dizer, a regra é que a atividade econômica é exercida pelo particular. E o Estado só pode exercer
por motivo de interesse coletivo ou segurança nacional. E o artigo 174, que diz: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Quer dizer, ele está dizendo que o Estado fica com o papel regulador da atividade econômica. A ideia é diminuir a atuação direta do Estado no domínio econômico, e deixando a ele a atividade de regulação, que envolve estabelecer normas, fiscalizar, reprimir, etc. Então, esses dois dispositivos consagrariam o princípio da subsidiariedade. E eles combinaram, porque na realidade, se a gente for pensar bem na lógica da Constituição, o artigo 21 não está no capítulo da ordem econômica. O artigo 21 está lá falando das atividades do Estado. E o princípio da ordem econômica, essas normas que eu mencionei, estão no capítulo da ordem econômica. Mas eles misturaram as duas coisas e disseram: aqueles serviços do artigo 21 são atividades econômicas, assumidas como serviço público, parcialmente, mas uma parte liberalizada. E essa parte liberalizada está sujeita aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência. Eles tiveram que fazer uma interpretação aí para acomodar a esse novo rumo que eles quiseram dar aos serviços públicos aqui no Brasil. Não sei se eu estou sendo suficientemente clara, mas no fim, depois vocês vão poder fazer as perguntas, e daí que a coisa pega para mim, né? E as agências, as agências reguladoras foram sendo criadas junto com as concessões, com essas mudanças todas. Eles foram criando as agências reguladoras que ficaram com esse papel de regular a competição entre as empresas, eles têm um papel de regulação dessas atividades de interesse geral que foram liberalizadas. Então, vocês vejam que o papel das agências reguladoras é tipo, porque eles tanto celebram os contratos de concessão, fiscalizam as concessionárias, aplicam multas, aquelas coisas, como eles têm que regular as atividades desempenhadas pelas autorizadas, que são empresas que atuam dentro da liberdade de competição, de acordo com os princípios da ordem econômica. Mas uma outra consequência dessa liberalização foi a necessidade de compartilhamento da infraestrutura. Porque enquanto você tem uma empresa única prestando um serviço, toda a infraestrutura, tem os canos, os postes, os fios, tudo aquilo é dela, ela usa. A hora que você coloca várias empresas prestando o mesmo tipo de atividade, surgiu essa necessidade de compartilhamento de infraestrutura. E é uma obrigatoriedade de compartilhamento, não fica livre para a empresa que é dona daquela infraestrutura autorizar ou não o compartilhamento, ela é obrigada. É uma consequência lógica. E esse compartilhamento tanto existe com empresas do mesmo setor, por exemplo, existem várias empresas do setor de telefonia, de telecomunicações, como existe entre empresas de setores diferentes. Pode haver compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações com empresas de energia elétrica, de gás natural, etc. Na Lei Geral de Telecomunicações, eu acho que essa é a lei que mais serve de exemplo. Se algum dia vocês tiverem estudado o assunto, vocês leiam essa Lei Geral de Telecomunicações. Vocês sabem que o Carlos Arisson de Feld é um gêniozinho, né? Eu acho. Não concordo com tudo que ele diz, mas que ele é um gênio, ele é, né? Eu participei de um grupo com ele. Ele tem muita prática de elaborar projetos, essas coisas assim. Não sei se vocês acompanharam no governo ainda do Lula, que o ministro Paulo, como é que chamava? Do planejamento,
que hoje tem o Paulo Bernardes, né? Ele nomeou um grupo de uma comissão de juristas para ela. Hoje ele está encrencado, ele e a mulher, né? A gente não pode dizer muitas vezes que foi designada por ele para fazer parte de um grupo, porque você já fica assim sob suspeita. Qualquer dia acontece isso, né? A pessoa, Maria Silva vai ser conduzida coercitivamente para prestar depoimentos. Mas, enfim, ele designou uma comissão de 7 juristas, todos professores. Aqui do Rio estava o professor Sérgio André Pereira, estava o Paulo Modesto, de Salvador, eu, Carlos Ari, o Floriano, professora Maria Celli, de Minas Gerais, eram 7. Professor Almiro do Couto e Silva, lá do Rio Grande do Sul, era para fazer um projeto, um anteprojeto de reforma da administração pública. A ideia era substituir o Decreto-Lei 200. E nós fizemos, só que nós demoramos mais do que o tempo. Vocês já imaginaram fazer um projeto e ainda incluímos o terceiro setor? E quando nós incluímos, já estava um pouco no fim do governo, não deu mais tempo, ainda foram entregar para a Dilma Rousseff, que era ministra da Casa Civil lá, ela engavetou devidamente e ali morreu o projeto. Mas era um projeto, pelo menos, merecia ter sido analisado, né? Mas eu estava falando do Carlos ali, porque nós estávamos em dúvida quanto ao terceiro setor, alguém lá apresentou uma proposta, ninguém gostou, daí ele levou, nós tínhamos reunião 2 dias seguidos, ele levou para a casa dele, no dia seguinte de manhã ele estava com a proposta dele relativa ao projeto na parte do terceiro setor, que daí foi aceita por todos. Ele realmente tem uma capacidade, de ter passado a noite trabalhando, né? Ele tem uma capacidade assim, de criar, ele tem uma imaginação e um preparo muito grande, né? E ele teve um papel fundamental aqui na Lei Geral de Telecomunicações, por isso que ela serve de modelo para vocês estudarem eventualmente essas mudanças que aconteceram com relação à concorrência, a introdução da concorrência na ideia de serviço público, a mudança no conceito de autorização. Tudo isso que eu estou falando, o modelo principal para ser analisado é a Lei Geral de Telecomunicações. E ela prevê tanto o compartilhamento entre empresas de setores diferentes como empresas do mesmo setor. O artigo 155 diz: para desenvolver a competição, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, veja que eles usam a expressão serviço de interesse coletivo, deverão, nos casos e condições fixados pela agência, disponibilizar suas redes a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. Então, se tem 2 empresas de telecomunicações, uma é obrigada a ceder a sua rede para as demais. É obrigada, não é discricionário. E o artigo 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidão pertencentes ou controladas por prestadoras de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse coletivo, de forma não discriminatória, a preços e condições justas e razoáveis. E normas semelhantes constam na lei de energia elétrica, de correios, de gás, isso é realmente obrigatório. E esse uso compartilhado atende ao interesse público, porque evita a multiplicação de esforços. Chamando, se cada empresa tivesse que quebrar o chão, passar canos, colocar postes. Então, isso é uma economia de trabalho, economia de custo, e é bom também para o usuário, porque senão os serviços ficariam mais caros para o usuário. E esse direito de uso de infraestrutura, ele costuma ser estudado sob o ponto de vista do direito econômico, e aí a influência é grande do direito norte-americano. Como também pode ser estudado sob o ponto de vista do direito administrativo, mas aqui no Brasil ele está sendo mais visto sob o ponto de vista do direito econômico. Porque aqui se importou a doutrina que é chamada Essential Facility Doctrine, que veio do direito norte-americano.
E essa doutrina foi desenvolvida para situações em que uma determinada empresa é titular de um bem, de uma rede, de um conjunto de bens que constitui uma rede, e essa rede é de tal importância que, se não houver esse uso compartilhado, ela vai dificultar a competição. Quem escreveu, bom, muitos já escreveram sobre isso, mas eu consultei especificamente um professor lá da Faculdade de São Paulo, na USP, que é o professor Calixto Salomão, que é da área de Direito Econômico. Ele escreveu um artigo, Regulação da Atividade Econômica, um livro, publicado pela Malheiros em 2000. Então, ele diz que essa doutrina pressupõe 4 requisitos. Um primeiro requisito é preciso que exista um bem fundamental para a concorrência. Eles têm lá uma rede, os canos, os postes, os dutos, aquela coisa toda. Existe esse bem que é fundamental para a concorrência. Existe a negativa de uso desse bem fundamental por terceiro. A empresa, o dono, ele quer criar dificuldades para que outros usem. Ele quer dificultar a competição. Terceiro requisito, deve haver a impossibilidade fática, impossibilidade prática ou econômica de duplicação do referido bem. Sob o ponto de vista fático, talvez até pudesse haver uma duplicação de bem, mas sob o ponto de vista econômico, isso seria irrazoável. E deve haver a possibilidade física e técnica de fornecer a interconexão, porque às vezes, por problemas técnicos, a interconexão não é possível. Então tem que haver esses 4 requisitos. Essa rede tanto pode constituir um bem público, mas o normal é que ela constitua um bem particular, da propriedade de uma das empresas do setor. E se criou, dentro dessa doutrina aí, do direito norte-americano, um princípio geral de amplo acesso à rede. De todas as empresas que atuam no setor têm o direito de acesso à mesma rede, que é o tal do compartilhamento. Então, esses bens, na realidade, embora eles sejam de propriedade privada, eles cumprem uma função social, porque eles têm que ser colocados à disposição, mediante remuneração, é evidente, por outras empresas que necessitem desse bem para prestar ou serviços da mesma natureza ou serviços diversos. Então, são bens privados, mas que ficam sujeitos a um regime especial de direito público. É como no caso de tombamento. Se você é proprietário de um bem e esse bem é objeto de tombamento, você continua proprietário. Só que você vai estar sujeito a uma série de normas de direito público. Se você tem um bem que está a citar uma propriedade, está dentro de uma área florestal, sujeito ao Código Florestal, continua sendo um bem particular, mas sujeito a um regime parcial de direito público. É o que acontece com essa rede. Ela cumpre uma função social e, por isso, ela está sujeita a um regime parcial de direito público. E justamente porque esses bens estão afetados à prestação de serviço público ou de serviço de interesse geral, eles são considerados coisas fora do comércio jurídico de direito privado. Eles são inalienáveis, imprescritíveis. Eles têm o mesmo regime jurídico dos bens públicos. Por isso, quando termina a concessão, ou termina a atividade da empresa, esses bens revertem para o patrimônio público. Por que eu falei que esse assunto pode ser visto sob o ponto de vista do direito econômico e do direito administrativo? Eu dei um parecer uma vez a respeito de um caso concreto, e eu procurei demonstrar que aqui no Brasil nós não precisaríamos invocar essa teoria, nós poderíamos simplesmente utilizar um instituto da servidão. Quer dizer, é uma empresa, uma outra empresa ou outras empresas privadas que têm o direito real de uso daquela rede que pertence a outra pessoa. É uma servidão. E ela dura enquanto perdurar a necessidade da empresa. É prazo indeterminado. Bom, isso tudo sobre a primeira parte
do nosso tema, né? Que é o direito de serviço público e concorrência. Vocês viram quantas consequências derivaram desse abandono da ideia do serviço público como atividade exclusiva do Estado. Vocês viram que aqui no Brasil, nós sempre tivemos, mesmo doutrinariamente, e mesmo no âmbito da Constituição, aqueles serviços públicos que são exclusivos do Estado, eram considerados exclusivos do Estado, que são aqueles do artigo 21, incisos 11 e 12, e que em relação a esses é que se incluiu a competição. E tivemos aqueles serviços públicos, mas que não são exclusivos do Estado, que estão na Constituição também e que são abertos à iniciativa privada, que são os direitos sociais. Saúde, educação, cultura, previdência, assistência. A própria Constituição diz que a saúde é dever do Estado, a educação é dever do Estado, a cultura é dever do Estado. Mas abre essas atividades à iniciativa privada. Por isso nós temos hospitais públicos, hospitais particulares, escolas públicas, escolas particulares. Aí são serviços não exclusivos do Estado. Bom, com relação aos direitos do consumidor. O título da palestra, Direitos do Consumidor, já dá a impressão de que quem sugeriu o tema trata o consumidor da mesma maneira que trata o usuário de serviço público. Quer dizer, o usuário de serviço público seria um consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Nós sabemos que esse assunto deu margem a muita discussão, a muita controvérsia, saber se o usuário de serviço público é consumidor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui no Brasil, a Constituição não deixa dúvida de que o serviço público constitui dever do Estado. Vocês vejam que o artigo 175 diz: incumbe ao poder público a prestação de serviço público mediante licitação, concessão, permissão, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então, incumbe ao poder público. Depois, com relação ao artigo 21, incisos 11 e 12, dá competência à União para desempenhar diretamente ou mediante concessão, permissão, autorização, os serviços tais. Então, é dever do Estado prestar esses serviços. Na área dos direitos sociais, o artigo 6º dá o rol dos direitos sociais, moradia, saúde, educação, transporte, lazer, etc., como direitos fundamentais. Na área da saúde, o artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A mesma norma se repete no artigo 205, quanto à educação. No artigo 215, quanto aos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. Então, em vários dispositivos fica muito clara essa ideia. O serviço público constitui dever do Estado. Se é dever do Estado, o cidadão tem direito à prestação daquelas atividades e podendo exigi-las pela via administrativa ou pela via judicial, que é dever do Estado. E daí, então, nós temos o conceito de usuário de serviço público. Existe um livro que eu acho muito bom, foi uma tese de doutorado de um eu não sei se ele é professor lá no Paraná, mas é um grande advogado, um grande jurista, que é o César Guimarães Pereira. O livro se chama Usuário de Serviços Públicos, foi publicado pela Saraiva em 2006. Foi a tese de doutorado dele, mas não pense que porque a tese é pequenininha, é um livro meio grande, que ele defendeu essa tese em São Paulo, na PUC, sob orientação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas é um livro muito bom. Também, se tiverem que fazer um estudo sobre usuários de serviço público, podem consultar esse livro, que é excelente, analisa tudo quanto é aspecto. Eu peguei o conceito de usuário do livro dele. Ele diz: usuário é aquele que detém direito subjetivo a uma determinada prestação de serviço por
titularidade do Estado. Quando fala em direito subjetivo, está falando do direito de exigir. Então, o usuário é aquele que detém direito subjetivo a uma determinada prestação de serviço de titularidade do Estado, que deve ser realizado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes. Porque nem sempre é o Estado diretamente que presta o serviço. Pode ser prestado através de uma concessionária, permissionária de serviço público, como está expresso, aliás, no artigo 21 da Constituição. Então, quando é uma concessionária, uma empresa privada, ela está agindo por delegação do Estado, mas não deixa de ser serviço público. Então, quem recebe esse serviço público é o usuário. Houve uma preocupação da Constituição, do Constituinte, em proteger os direitos do usuário de serviço público. Vocês vejam que no artigo 175, eu já mencionei esse artigo 175 mais de uma vez, mas ele diz: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Depois, no parágrafo único, ele previu uma lei que venha dispor sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias. Depois ele põe 3 incisos que revelam a preocupação com os direitos do usuário. Então, essa lei que vier a dispor sobre concessão e permissão deve conter normas sobre os direitos dos usuários, usa a palavra usuário e não consumidor, sobre política tarifária, que também é uma preocupação com o usuário, e sobre a obrigação de manter serviço adequado. Então, são 3 incisos que revelam preocupação com os direitos do usuário. Essa ideia foi depois reforçada pela emenda constitucional número 19, de 98. Essa emenda 19 é a famosa emenda da reforma administrativa. Trouxe um monte de novidades aí para os servidores públicos, né, para a administração pública, e incluiu o parágrafo 3º no artigo 37 da Constituição, dizendo o seguinte: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração. De novo a palavra usuário. Usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, asseguradas a existência de serviço de atendimento ao usuário, a avaliação periódica, externa e interna de qualidade do serviço. 2. O acesso dos usuários aos registros administrativos e a informação sobre atos de governo. 3. A disciplina da representação contra a exigível, o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função. Então, eles vieram proteger esse dispositivo, veio para prever uma lei que viesse disciplinar isso. E no artigo 27 dessa mesma emenda 19, eles estabeleceram um prazo de 120 dias para que o Congresso Nacional elaborasse a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público. 120 dias, isso em 98. Você sabe quando saiu essa lei, né? Saiu agora. Note que vai ser importante notar que o dispositivo fala várias vezes em usuário e tem outros dispositivos que falam em consumidor. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, artigo 5º é dos direitos fundamentais. No inciso 32, ele diz: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ou ele só se preocupou com o consumidor, ou poderia dizer o consumidor e o usuário do serviço público. Ou então, nós temos que interpretar que a palavra consumidor aí tem um sentido mais amplo. E a defesa do consumidor ainda aparece no artigo 170 da Constituição, entre os princípios da ordem econômica. Então, o fato deles colocar a defesa do consumidor entre os princípios da ordem econômica dá a impressão de que eles consideraram realmente o consumidor como aquele que é beneficiário de uma atividade privada
uma atividade do mercado, uma atividade tipicamente econômica. Eles usaram a palavra consumidor no mesmo sentido que aparece no Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias previu um prazo de 120 dias para que fosse promulgado o Código de Defesa do Consumidor. Então, vocês vejam assim, foram duas normas prevendo a promulgação de leis. O artigo 47 e 48 da Constituição Original, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, previu o prazo de 120 dias para o Código de Defesa do Consumidor, que foi a Lei 8.078, de 11 de setembro de 90. Não obedeceu exatamente os 120 dias, mas saiu logo o Código. Já o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público foi previsto na emenda de 98 e a lei que saiu é a Lei 13.460, de 26 de junho de 2017. Eu não sou muito boa em conta, mas foram mais de 20 anos, foram quase 30 anos para sair. Tudo que se refere ao serviço público é mais complicado, né? Vou dar uma pausa para tomar o cafezinho. Ajuda a garganta. Vocês viram, por exemplo, que a lei de greve do trabalhador privado ela existe desde longa data. E a Constituição previu uma lei de greve do servidor público, que nunca saiu. Estamos à espera. Saiu agora ou não? Não saiu, né? Tanto assim que o Supremo acabou de ter decidido que a lei de greve do trabalhador privado se aplica ao servidor público, contrariando norma expressa da lei que diz que não se aplica ao servidor público. Vocês viram que o Supremo está realmente na sua função de legislador. Um ativismo judicial intenso, né? Lá em São Paulo nós tivemos uma tese de hoje, que é professor de direito constitucional, Elivaldo da Silva Ramos, a tese disciplinar sobre ativismo judicial, né? E os exemplos se multiplicam. E quando ele escreveu não havia tantos exemplos como existem hoje, né? O Supremo realmente assumiu o papel do legislador, e nem sempre bom legislador, né? Isso que é pior. Mas, de qualquer forma, eu escrevi que demorou 29 anos para ser promulgada essa lei do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário do serviço público da administração pública. Depois eu vou comentar alguma coisa dessa lei, mas vamos dar uma sequência aqui. Quer dizer que não obstante essa omissão do legislador durante todo esse tempo, a própria Constituição já continha algumas normas de defesa do usuário do serviço público. Por exemplo, quando prevê no artigo 5º, inciso 33, o direito à informação, que não deixa de ser um direito do usuário de serviço público, que foi disciplinado pela Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Também é o caso do artigo 5º, inciso 34, que prevê direito de representação. Esses dois direitos estão mencionados no parágrafo 3º do artigo 37, direito de representação e direito de informação, que já estavam protegidos, previstos na própria Constituição. E existem normas na legislação infraconstitucional que também já prevêem essa proteção dos direitos dos usuários. Uma norma específica é a Lei de Concessões, a Lei 8987, que é de 95, e que tem lá dispositivo, o artigo 7º, dá o rol lá de direitos e obrigações dos usuários, mas ela coloca, sem prejuízo do disposto na Lei 8.078. Quer dizer, sem prejuízo da sujeição às normas do Código de Defesa do Consumidor, ela dá um rol de direitos e obrigações do usuário.
E depois ainda o artigo 6º da mesma lei diz que a prestação de serviço público deve ser adequada ao pleno atendimento dos usuários, e no parágrafo 1º define o serviço adequado. O que é serviço adequado? É aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarefas. Vocês sabem que a cortesia na prestação do serviço público é máximo, né? Cobrador de ônibus, nem existe mais cobrador, motorista de ônibus, pessoal de correio, só faltam xingar a gente, né? Tratam mal. A gente, quando você recebe, trata com alguém que trata bem, a gente fica até surpreso. Mas o fato da lei falar que dos direitos dos usuários, sem prejuízo da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, está a indicar que o usuário de serviço público também está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078. E eu queria mencionar também, né, porque a Lei 8.927 é específica para os concessionários de serviço público, né? Mas existe um decreto federal que só se aplica à esfera federal, que é o decreto 3.507, de 13 de junho de 2000, que dispõe sobre os padrões de qualidade de atendimento prestado aos cidadãos pelos órgãos e pelas entidades de administração pública federal direta, indireta ou fundacional. Aqui ele já não está se referindo às concessionárias, ela está se referindo à própria administração direta e indireta, e está falando nos padrões de qualidade que obrigatoriamente devem ser observados. Eu queria fazer uma referência também, que no estado de São Paulo existe um Código de Defesa do Usuário desde 1999. Eu participei da elaboração dessa lei, e ela dispõe sobre proteção e defesa do usuário de serviço público. Eu diria até que essa lei paulista serviu em grande parte de inspiração para a lei federal. Essa lei previa 3 direitos fundamentais do usuário, que é o direito à informação, o direito à qualidade e o direito ao controle. Ela se aplicava à administração direta e indireta, e ainda tinha um dispositivo dizendo que nos contratos de concessão e permissão seria incluído um dispositivo determinando a observância também das normas dessa lei. E previa também a criação de uma ouvidoria dentro da administração pública para receber as denúncias. Então, praticamente o que está, em outros termos, na lei que saiu agora no âmbito nacional. Então, o grande objetivo, tanto daquele decreto federal que eu mencionei, como do Código Paulista, era de proteger os direitos dos usuários que se dirijam a uma repartição pública, que tem direito a conhecer os serviços prestados, tem direito a ser tratados com igualdade, com cortesia, tem direito a fazer denúncias, a reclamar. Então, esse foi o grande objetivo. Agora, como é que é a posição do usuário de serviço público perante o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 13.460? Durante esse longo período de lacuna legislativa no que diz respeito ao usuário de serviço público, foi elaborada toda uma doutrina a respeito da inclusão ou não do usuário de serviço público no Código de Defesa do Consumidor. Ele é considerado consumidor para os fins desse código? E aí vocês vão encontrar todas as opiniões possíveis. O professor, esse artigo que eu mencionei, artigo-livro do César Pereira Guimarães, ele dá assim um longo rol, ele descreve as várias teorias que surgiram a respeito do assunto. Alguns defendem que o Código de Defesa do Consumidor se aplica inteiramente ao usuário de serviço público. Outros acham que não se aplica nada. Outros acham que se aplica parcialmente. Então tem opinião aí para todos os gostos, né? E durante essa discussão toda, essas doutrinas que foram sendo elaboradas, procurou-se demonstrar a diferença ou as diferenças entre o consumidor e o usuário.
O César Guimarães Pereira, ele aponta algumas diferenças. Por exemplo, ele diz que a própria Constituição tem alguns dispositivos que se referem ao consumidor e outros que se referem ao usuário, que mostra que a Constituição quis tratar de forma diferente. Então, se referem ao consumidor, é o artigo 170, inciso 5º, que inclui a defesa do consumidor entre os princípios da ordem econômica. O artigo 5º, inciso 32, que prevê a defesa do consumidor como um direito fundamental. O artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o artigo 150, parágrafo 3º. Eu não sei, eu não trouxe o óculos, eu tenho dificuldade. A gente pega esses livrinhos pequenininhos assim, depois não consegue ver, né? Precisa de lupa. Eu não sei porque. É bom, é muito prático isso aqui, né? Mas que é difícil de ler, é. Eu acho que eu vou pondo bem longe, enquanto o braço alcançar. Então, diz assim, esse artigo 150 é o que trata dos limites ao poder tributário. Então, diz assim, no parágrafo 3º, as vedações do inciso 6º, que veram a instituição de impostos sobre patrimônio, templos, patrimônio, etc., diz assim, as vedações do inciso 6º A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda ou serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação no pagamento da presença ou tarifas pelo usuário. Aqui está usando a palavra usuário. E no parágrafo 5º fala em consumidor. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Então, o artigo 150, no parágrafo 5º, se refere a consumidor, e no parágrafo 3º se refere ao usuário. Então, além desse artigo 150, parágrafo 3º, que se refere ao usuário, seria o artigo 175, inciso 2º, que prevê que a lei de concessões vai ter uma norma sobre direitos dos usuários. O artigo 37, parágrafo 3º, que prevê o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, que foi incluído pela emenda 19, e o artigo 27 da emenda constitucional 19, que prevê a lei no prazo de 120 dias. Então, dá a impressão que a Constituição quis tratar de maneira diferente o consumidor e o usuário. Depois, uma diferença que o César aponta, eu estou apontando que eu acho que está certo, eu concordo inteiramente com as coisas que ele diz. Então, o consumidor é um agente de economia de mercado. O usuário é o destinatário de uma prestação que está fora do mercado. É uma atividade pública, que às vezes nem sequer tem aspecto econômico, pode ser saúde, educação. E nem sempre, e no caso do consumidor, ele é sempre o destinatário final, e o usuário do serviço público nem sempre é destinatário final. Vocês vejam que a lei de PPP, quando fala da concessão administrativa, ele fala de atividade, de serviços prestados direta ou indiretamente à administração pública. E inclui tanto aquele que é prestar diretamente ao usuário, como aquele em que o usuário não é o destinatário final. Outra diferença, a noção de consumidor insere-se no quadro do controle das atividades privadas, pressupõe hipossuficiência, fragilidade econômica e jurídica nas relações massificadas, relaciona-se com situações de mercado, de transações privadas, inexistentes nas relações à prestação de serviço público. A noção de usuário, ao contrário, integra-se no regime jurídico de direito público, caracterizado por um controle intenso sobre a atividade do prestador de serviço. Controle pela própria administração e controle pelo Tribunal de Contas, e uma série de controles pelo próprio poder público. O interesse na proteção do usuário confunde-se com o próprio interesse público objetivado pela execução do serviço.
Outra diferença, o usuário é credor em face do Estado, ele tem o direito subjetivo de exigir a prestação, o que não acontece com o consumidor, porque a empresa privada está sujeita à regra da livre iniciativa. O usuário, no caso do serviço público, o serviço não precisa ser oneroso. Tanto assim que existem vários serviços públicos, todos os direitos sociais, os serviços sociais são prestados gratuitamente. E nas relações de consumo, a remuneração constitui um requisito. É norma expressa no Código de Defesa do Consumidor. A relação de serviço público é regida pelo direito público, tendo o poder público dotado de prerrogativas que o colocam acima do particular, o que não acontece na relação de consumo, que é regida pelo regime de direito privado. Então, existem, doutrinariamente, diferenças entre o consumidor e o usuário do serviço público. Agora, apesar dessas diferenças, existem vários autores que entendem que o usuário de serviço público está sujeito às normas também do Código de Defesa do Consumidor, e isto é reforçado por aquela norma do artigo 7º da Lei de Concessões, que fala dos direitos e obrigações do usuário, sem prejuízo da sujeição às normas do Código de Defesa do Consumidor. Quando veio essa lei 13.460, ela prevê expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é o artigo 1º, parágrafo 2º, diz: a aplicação desta lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto, inciso 2º, na Lei número 8.078, quando caracterizada a relação de consumo. Aí já fez uma restrição, porque a relação de consumo só existe quando ao fornecedor, ao consumidor, e que recebe um produto, uma atividade, mediante remuneração. Se não existe remuneração, não há relação de consumo. Então, essa nova lei já está restringindo um pouco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E eu entendo que realmente não dá para aplicar tudo do Código de Defesa do Consumidor ao usuário de serviço público. Existem 3 normas do Código de Defesa do Consumidor que se referem, que dá a impressão que ele quis abranger também o usuário de serviço público. Uma é o artigo 3º, e a lei do Código de Defesa do Consumidor tem uma letrinha menor ainda, que é para castigar a gente, né? Eu enxergava bem, sem precisar de óculos de perto, antes de eu fazer a cirurgia no olho. Fiz a cirurgia, agora eu preciso de óculos para ver. Então, o artigo 3º faz relação à pessoa. Então, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, está incluindo aqui as pessoas públicas, que abrange União, Estados, municípios, autarquias, fundações de direito público, né? Nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, etc. Depois, no parágrafo 2º, diz: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Aqui que está essa exigência de remuneração. Se o serviço público é prestado sem remuneração, ele está fora aqui da norma do Código. O outro dispositivo é o artigo 22, Você também está com código aí ou não? Eu estou fazendo um sacrifício, quem sabe amanhã ou depois eu não preciso mais um óculos, tem que forçar, né? Às vezes eu não enxergo, mas o óculos dá um conforto, né? O artigo 22 é assim: os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias,
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto ao essenciais, contínuos. Vocês vejam a impropriedade da terminologia, falar em órgãos públicos. Ele está, na realidade, ele está falando em pessoas públicas, né? Porque o órgão é um ente sem personalidade. O órgão não tem concessionárias, permissionárias, empresas estatais. Mas, de qualquer forma, a gente entende que eles quiseram dar um sentido amplo, mas apenas para exigir serviços adequados. E o artigo, que também fala que os essenciais são contínuos, na realidade, todos os serviços públicos têm que ser contínuos, sejam essenciais ou não. E depois o artigo 6º, que coloca entre os direitos do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Então, dá a impressão que os dispositivos todos do Código de Defesa do Consumidor, o que querem, na realidade, é exigir serviço adequado. Bom, a interpretação desses dispositivos permite pelo menos duas conclusões. Parece ter sido intenção do legislador do Código de Defesa do Consumidor que as suas normas fossem aplicadas aos órgãos públicos, mas nós temos que entender a expressão órgãos públicos aí no sentido mais amplo do que aquele que seria do que eles usaram aqui, né? E a outra conclusão é que as normas só se aplicam se os serviços forem prestados mediante remuneração, o que exclui os serviços sociais. Uma dificuldade também, e aí eu acho que se exclui quase que inteiramente, é a aplicação das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. A maior parte das coisas são da multa, que sempre é cabível, né? Mas mesmo assim, aplicar uma multa para a administração pública, quem queria aplicar a multa para a administração pública? Ela mesma ia aplicar a multa para ela? É uma coisa meio estranha. Mas tem algumas sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor que não dá para aplicar nem mesmo a empresas concessionárias de serviço público. Por exemplo, suspensão temporária de atividade. Você vai impedir uma concessão de serviço público de exercer a atividade, serviço público não é contínuo. Cassação de licença. Ela nem tem licença. Ela tem um contrato com a administração pública. Interdição total. Proteção de fabricação do produto. Então, eu acho, por exemplo, as sanções do Código de Defesa do Consumidor não tem como aplicar na prestação do serviço público, até porque as concessionárias e permissionárias são sujeitas às sanções contratuais que todos os contratos administrativos prevêem. E a cassação, como é que chama? A caducidade, interdição, a intervenção, aquilo que está na lei de concessões. E para a administração pública, quem que vai aplicar uma sanção para a administração pública direta? Ela aplica sanções, ela não recebe as sanções. Então, essa parte de sanções, eu acho que não tem aplicação. Com relação à responsabilidade, que existem também normas no Código de Defesa do Consumidor, eu acho que não precisa aplicar as normas do Código. Basta recorrer ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que prevê a responsabilidade objetiva de todas as pessoas, mesmo que sejam de direito privado, que prestem serviço público. Então, é uma responsabilidade objetiva, se não precisa recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. Agora, fazendo uma observação sobre algumas normas que constam da Lei 13.460, bom, ela veio para dar cumprimento ao artigo 37, parágrafo 3º da Constituição, que eu já mencionei, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 19. Ela não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas deixa claro que o mesmo se aplica quando caracterizada a relação de consumo, conforme eu já disse. Isso está previsto no artigo 1º, parágrafo 2º. Se a relação de consumo exige a presença do consumidor, que no caso é o usuário de serviço público, de um fornecedor de serviço remunerado. Daí nós podemos dizer que é uma relação de consumo. Aliás, eu queria fazer uma observação, que essa lei nova que saiu, ela não tem nenhum dispositivo sobre sanções. Ela não previu sanções.
E eu acho que justamente pela dificuldade que a administração pública ela aplica sanções. Se ela está desempenhando um serviço público, ela não vai aplicar uma sanção a ela mesma. O que vai acontecer, ela fica sujeita à ação, as autoridades ficam sujeitas a ações de improbidade, ação civil pública, aquelas ações, as punições na esfera administrativa, mas a lei não previu nenhuma sanção. Se presume que as sanções são aquelas que já estão previstas na legislação. Outra observação, a lei é de âmbito nacional, isso está no artigo 1º, parágrafo 1º, isso afasta qualquer dúvida, você pode dizer é constitucional, não é constitucional, mas acho que tinha que ser mesmo de âmbito nacional, porque a previsão dessa lei consta da própria Constituição. Ela não ia prever uma lei que fosse só para a esfera federal. Ela garante o direito à informação, dizendo que ele se exerce com fundamento na lei de acesso à informação. Quer dizer, é um assunto que já está disciplinado pela lei e se exerce nos termos da lei de acesso à informação, que é a lei 12.527 de 2011. Ela assegura o direito à qualidade na prestação do serviço, fazendo uma série de exigências no artigo 4º e no artigo 5º, por exemplo, serviços públicos de atendimento dos usuários serão realizados de forma adequada, e fala aqui dos princípios. Observar os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Esses princípios se repetem em várias leis aqui no direito brasileiro, né? Se constar da norma fosse suficiente, nós já teríamos todos esses princípios assegurados, né? Depois, no artigo 5º, dá o usuário de serviço público tem direito a adequar a prestação de serviço, devendo os agentes públicos e prestadores de serviço observar as seguintes diretrizes. Eu não vou ler tudo, porque é um artigo muito longo, mas eu vou mencionar, por exemplo, presunção de boa-fé do usuário, adequação entre meios e fins. Ela repete algumas normas que constam da lei de processo administrativo, como essa adequação entre meios e fins, igualdade de tratamento dos usuários, eliminação de formalidade e de exigências cujo custo econômico e social seja superior ao risco envolvido, autenticação de documentos pelo próprio agente público. Então, muitas dessas normas até já constam de outras leis. Estão aqui, vamos dizer, sistematizadas, né? E ainda a lei garante o direito ao controle através de manifestações. Eles usaram a palavra manifestações, não falaram em representação, nem em controle, nada, porque essa palavra manifestação teve um sentido amplo, que ela não abrange só críticas, só denúncias, ela abrange também elogios, sugestões. A manifestação está definida no artigo 2º, inciso 5º, como reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. Então, você tanto pode usar essa palavra manifestação, que é uma palavra que acaba de ganhar quase um sentido técnico aí, né? Mas que pode abranger tudo. Você pode usar uma manifestação para denunciar uma irregularidade, para dizer, não, fui muito bem atendido, ou fazer uma sugestão de melhoria. Então, é uma forma de você controlar, e elas são manifestações dirigidas a ouvidorias. Eles prevêem a criação de ouvidorias, mas quando não houver a ouvidoria, a manifestação deve ser dirigida ao responsável pelo órgão que presta o serviço. Ela dá um elenco de princípios, que eu já mencionei no artigo 4º. Ela contém algumas definições. Eu não gosto de lei que traz definição, porque a definição normalmente consta da lei, ela tem dois problemas. Dificilmente ela é correta. E segundo, quando você dá uma definição, você está cristalizando, você está tornando aquilo quase que imutável, e na realidade os institutos vão se alterando com o decurso do tempo.
Vocês sabem que quando foi feita a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9.784, se não me engano, de 99, eu também participei da elaboração daquela lei. O artigo 2º dá um elenco de princípios. Quem é da administração pública conhece bem aquela lei, porque ela tem grande aplicação prática, né? E no parágrafo único, diz que essa lei, além da observância dos princípios, tem que ser observados os seguintes critérios. E o professor Sérgio André Ferreira, uma vez falou princípios e critérios, porque tem tanta coisa, né? E quando foi elaborada a minuta do projeto, a ideia era que no parágrafo único fossem dadas definições dos princípios. O que significa a segurança jurídica, o que significa o princípio de integridade, o conceito. Daí eu mesmo me insurgi contra essa definição, porque eu falei, os princípios, eles são mutáveis. Eles vão mudando com o decurso do tempo, eles vão abrangendo novos conteúdos. Se nós pusermos um conceito na lei, nós estamos tornando aquele princípio imutável. Por isso que, em vez de falar, dar os conceitos, não é que serão observados também os critérios, né? E aqui, esse artigo 2º, ele dá o conceito do usuário, dizendo que é pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza efetiva ou potencialmente de serviço público. Poderia ter dito que ele é titular de um direito subjetivo. Dá o conceito de serviço público, um conceito incompleto, dizendo que é atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Eles não fizeram referência aos serviços públicos prestados por particulares. Nós temos, por exemplo, as organizações sociais, que prestam serviço público, temos as concessionárias e permissionárias de serviço público. Talvez eles não tivessem incluído aqui, porque eles estão dando os conceitos para os fins dessa lei. É como se eles dissessem, os particulares que prestam serviço público são sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Mas, assim como o conceito geral de serviço público, ele não serve, ele pode servir para os fins dessa lei. Deram o conceito de administração pública, de agente público, e deram o conceito de manifestações. Essa lei deu o rol de direitos dos usuários, muitos deles já previstos na Lei de Processo Administrativo, na Lei de Acesso à Informação. Esses direitos são elencados nos artigos 5º e 6º, é um elenco enorme de direitos, também não vou ler. Ela fez uma previsão daquilo que ela chamou de Carta de Serviços ao Usuário. Está previsto no artigo 7º, e a ideia é que essa carta contenha o rol de serviços prestados, eles usam a expressão por órgão ou entidade. Então, essa carta de serviço deverá informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Seria uma maneira de informar o usuário, olha, esse órgão presta tais e tais serviços, como é que você faz o acesso a esses serviços, a qual autoridade você se dirige, qual horário de atendimento. É uma maneira de dar transparência mesmo à prestação do serviço. A lei prevê as ouvidorias, que tem uma competência mais ampla do que essa de só ouvir. Porque você fala em ouvidoria, você já pensa no órgão que está lá para ouvir denúncias. Mas, na realidade, ela tem competências maiores, inclusive de receber essas manifestações. As manifestações são previstas como forma de garantia do usuário a satisfação dos seus direitos. E ainda a lei prevê os conselhos de usuários, com atribuições previstas no artigo 18, parágrafo único, e que, na realidade, esses conselhos vão fazer uma espécie de controle, é um controle pela sociedade. Você vai formar um órgão, a lei não diz quantas pessoas vão compor esses conselhos, vai ficar para a matéria de regulamento, mas fica muito claro na lei que eles vão exercer essa atividade de controle. É um controle exercido pela própria sociedade através de usuários que vão fazer parte
desse conceito. Bom, concluindo, eu diria o seguinte, que o usuário de serviço público não se confunde com o consumidor, mas que algumas normas do Código de Consumidor podem se aplicar ao usuário de serviço público na medida em que sejam compatíveis, porque algumas normas são incompatíveis pela própria natureza do serviço público e pelo regime jurídico de direito público a que se sujeita essa relação entre o usuário e o prestador de serviço público. Era isso que eu queria dizer. A minha voz já está começando a falhar, mas eu me coloco à disposição para qualquer debate, para perguntas. Agradeço mais uma vez as palavras amáveis e a atenção de todos, heróis, que ficaram assistindo aí durante quase 2 horas. É importante para quem vem fazer a palestra ter a atenção assim como vocês me dispensaram. Muito obrigada.